Eu vejo como uma corte mais política do que jurídica. Tenho também, obviamente, todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal como instituição. É fundamental que tenhamos uma corte constitucional que analise, à luz dos nossos valores que estão inscritos na Constituição, a legislação infraconstitucional e os processos que são encaminhados àquela corte. Mas, infelizmente, o que nós vemos é que cada vez mais a corte, que deveria ser judicial e constitucional, transformou-se numa corte política, seja pela forma como, de fato, né, se comunicam os ministros, seja pelo conteúdo das suas decisões. Algumas delas, inclusive, ao arrepio do que diz a própria Constituição. Houve vários episódios recentes em que a Constituição se transformou em letra morta. Podemos falar sobre o caso da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, expressamente vedadas pelo texto constitucional. Posso falar sobre a prisão de um parlamentar por delito de opinião ou de expressão. Por pior que tenham sido as suas palavras, não há nenhuma previsão para a prisão de um parlamentar nessas circunstâncias. Posso falar sobre inúmeras outras decisões mais recentes ou até mesmo mais antigas que levam a essa lamentável conclusão. Concordo também que o televisionamento das sessões tem sido mais negativo do que positivo, e a Suprema Corte Americana talvez poderia nos servir de exemplo também nesse aspecto, já que lá não há televisionamento de nenhum debate e a decisão, quando tomada, é publicada apenas após colhidos os votos de todos os ministros daquela Suprema Corte. Aliás, a Suprema Corte Americana, na qual foi inspirada a nossa, como tantas outras coisas na nossa República foram inspiradas na República norte-americana, a Suprema Corte Americana julga 100 processos anualmente, em média, enquanto a nossa analisa 100 mil, em média. Só aí nós podemos ver a enorme diferença que há e a discrepância, a hipertrofia a que chegou a Suprema Corte brasileira, que de fato não analisa apenas a constitucionalidade das matérias que são submetidas a ela, mas também tem agido como uma corte criminal, em virtude do altíssimo número de autoridades no Brasil que têm foro privilegiado. Outro assunto sobre o qual nós podemos tratar e que nós precisamos urgentemente mudar no nosso Brasil, o acesso ao foro privilegiado de tantas autoridades. Além disso, é um tribunal de última instância, é um tribunal que comanda o exercício de algumas das demais funções jurisdicionais brasileiras, como ao ser obrigatoriamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do TSE, nossa Corte Eleitoral, e também do CNJ, e tem, além do mais, exercido um papel de poder moderador que não lhe cabe e que acaba fazendo com que avance sobre os demais poderes, o executivo e o legislativo. É preciso, portanto, que se imponha um controle sobre o Supremo Tribunal Federal, e as casas que devem fazê-lo são tanto a Câmara dos Deputados, principalmente pela alteração legislativa, como o Senado da República, quem cabe analisar eventuais processos de impeachment de ministros do Supremo.